Olá, sou Alexandre Silvério, sócio e CIO da Azequest, e estou aqui para falar um pouco para vocês a respeito dos mercados e principalmente do desempenho dos nossos fundos no mês de outubro de 2019. Outubro de 2019 foi um mês um pouco mais tranquilo para os mercados, a despeito do fato de que a nossa percepção sobre o cenário de investimentos, começando pelo cenário macroeconômico internacional, permanece da mesma forma que os últimos meses nós temos comentado, ou seja, em relação ao cenário internacional, o foco continua sendo a questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos e como essa preocupação em relação aos efeitos que essa retórica, principalmente, dessa guerra comercial pode acabar causando nas economias desenvolvidas e na economia chinesa. A nossa percepção segue que, ainda que a desaceleração global continue acontecendo, ela vai ser lenta, gradual e não vai trazer uma grande ruptura a ponto de afetar o cenário extremamente otimista que nós temos aqui para a economia doméstica. No Brasil, seguimos com a percepção de que o grande desafio é a retomada da atividade econômica. Os últimos dados que têm sido divulgados corroboram a nossa visão de que, após um crescimento muito baixo nos últimos 2 anos e um crescimento abaixo de 1% em 2019, deveremos ter uma retomada bastante forte a partir do ano que vem. A nossa previsão de PIB segue para o ano que vem em 2,5%. Os dados recentes, tanto de confiança, mas já avançando um pouco ao longo do segundo semestre, dados de produção industrial, bem como também da parte de serviços, corroboram esse nosso otimismo. Ao mesmo tempo, o Banco Central segue com uma política estimulativa, confirmando recentemente a sua visão de que os juros permanecerão baixos, com a possibilidade até mesmo de atingirmos níveis ainda mais baixos do que os atuais 5% da Selic. Acreditamos que o nosso cenário prevê que até fevereiro do ano que vem a Selic pode chegar em 4,25%. Todo esse cenário, a combinação desse cenário macro-externo, macro-doméstico e também o cenário micro das companhias brasileiras permanece no nosso radar e por isso continuamos extremamente otimistas para os ativos brasileiros, tanto nesse final de ano, bem como também no ano que vem. Entrando especificamente em algumas das nossas estratégias aqui na Azequest, eu gostaria de começar pelos nossos fundos multimercado macro. Sem dúvida alguma, o grande destaque de rentabilidade em 2019 da nossa grade de produtos tem sido o Azequest Multimax. Esse fundo, que é um fundo que expressa de maneira mais clara todas as visões da nossa área macro, permaneceu ao longo do mês de outubro tendo um excelente desempenho. Multimax rendeu 3,04% no mês passado, compondo 11,7% no ano. Isso mostra como nós fomos capazes de, nesse produto, expressar essa visão otimista. Em outubro, principalmente, os ganhos vieram dos mercados de juros, tanto juros nominais, bem como juros reais. O fundo segue com uma posição menor aplicada em juros, posições compradas em bolsas, nas ações brasileiras e com alguns hedges, principalmente nos mercados externos. Em relação aos fundos de renda variável, nós tivemos um mês de boa performance. O destaque ficou para o Azequest Small Mid Caps, que rendeu 3,63% e acumula no ano quase 30%, 29,7%, e superou bastante o benchmark no mês passado. Nossos fundos long short também tiveram uma boa recuperação. O Azequest Total Return rendeu 1,4%, acumulando 5,23% no ano de 2019. Os ganhos vieram principalmente das posições compradas nos setores de varejo, utilities e saúde. E para fechar, gostaria de falar um pouco sobre a nossa área de crédito. O mês de outubro foi um mês extremamente desafiador, para dizer o mínimo, para a nossa área de crédito. Tivemos uma abertura nos spreads de crédito, reiteramos que nós estamos com os fundos extremamente bem posicionados do ponto de vista tanto de rating, bem como também de nível de caixa. Não identificamos, até em função de todo esse cenário que eu acabei de descrever, um problema creditício hoje nas companhias brasileiras, muito pelo contrário. As companhias brasileiras estão extremamente saudáveis nos seus balanços. O que tivemos foi um ajuste de marcação ao mercado
bastante significativo ao longo do mês de outubro. Isso, claro, fez com que tanto o Azequest Lute e o Azequest Alto tivessem um retorno abaixo do CDI, mas como já falei, estamos extremamente confortáveis com o tipo de títulos que nós temos na carteira. Por exemplo, o Azequest Lute tem 90% da carteira entre caixa, títulos AAA e AA, portanto, extremamente conservador. E temos a convicção de que esse carrego mais favorável que essa abertura de taxas de crédito teve recentemente atrai ainda mais a possibilidade desses fundos renderem muito bem olhando para frente. Por isso, a gente agradece mais uma vez e espero revê-los em breve em mais um vídeo aqui da Azequest. Muito obrigado.